No seu sentido mais popular, quando as pessoas falam sobre mitose, elas estão se referindo a uma célula diploide. Então, diploide significa que ela tem a lotação completa de cromossomos, e então ela tem cromossomos 2N. Este é o núcleo. Esta é a célula inteira. A maioria das pessoas diz, olha, a própria célula replica-se em duas células diploides, se transforma em duas células, e cada uma tem o conjunto total de cromossomos, verdadeiros cromossomos. Quando as pessoas dizem que uma célula passou por mitose, normalmente significa isso, mas eu quero fazer um ligeiro esclarecimento, pois mitose refere-se apenas ao processo de replicação de material genético e do núcleo. Se eu fosse desenhar isso, deixa eu desenhar a célula, que agora tem dois núcleos, cada um com o número diploide de cromossomos. Essa célula passou por mitose. Ela não passou por citocinese, que vamos falar em alguns momentos, daqui a pouco. Esse é o processo do citoplasma da célula sendo dividido em duas células diferentes. Então, para maior esclarecimento, o citoplasma é todo o material fora do núcleo. Fora do núcleo. Citoplasma. Eu vou falar sobre isso em um segundo, mas sabemos que no uso diário, e esse é normalmente o caso quando as pessoas falam de mitose, mas se você tem um professor que gosta de chegar a uma tecnicalidade, tecnicamente isso é o que é mitose, é a divisão do núcleo ou a replicação do núcleo em dois núcleos separados. É normalmente acompanhada pela citocinese, onde na verdade o citoplasma das células é separado. Agora, vamos entrar na mecânica da mitose. Os primeiros passos, que são necessários para a mitose, e, na verdade, ocorrem fora dela, quando a célula está apenas fazendo sua vida cotidiana, é durante a interfase. Interfase. E a interfase realmente não é uma fase da mitose. É quando a célula apenas está vivendo. Digamos que temos uma célula nova. Deixa eu fazer essa célula em verde. Aqui uma nova célula. Talvez esse seja o seu núcleo, tem cromossomos 2N e em seguida cresce. Ela importa nutrientes do exterior, constrói proteínas e faz tudo. Então, ela cresce um pouquinho. Obviamente, tem seu conjunto cromossômico completo. Em algum momento durante esse ciclo de vida, e eu vou rotulá-las para essa fase na interfase, e isso pode até não ser coberto em algumas aulas de biologia, as pessoas lhe deram um nome, chamam de G1, que é realmente apenas quando a célula está crescendo. Apenas está crescendo, acumulando materiais e se construindo. Depois, na verdade, replica seus cromossomos atuais. Ela continua tendo um número diploide de cromossomos. Então, deixa eu ampliar isso aqui. Esta é a chamada fase S da interfase. Então, esta é a S. É nesta fase onde vocês têm a replicação dos cromossomos atuais. Mais uma vez, não estamos ainda na real mitose. Em S, ela tem a replicação dos seus cromossomos. Portanto, se eu fosse ampliar o núcleo durante a fase S, se eu fosse começar com qualquer organismo que tem 2 cromossomos, vamos dizer que no início da fase S, e eu vou desenhar esses cromossomos, apenas para deixar claro que eles estão sendo replicados. Então, existe aqui esse cromossomo, e em seguida, digamos que tem esse cromossomo aqui. Enquanto a fase S se completa, os cromossomos replicam. E eu estou apenas desenhando o núcleo. Eu tenho ampliado apenas nessa parte bem aqui, onde N é 1, onde nosso conjunto diploide completo são 2 cromossomos. Durante a fase S, nossos cromossomos serão replicados, e então, este verde será completamente replicado e irá produzir uma cópia de si mesmo. Aprendemos um pouco sobre isso. Eles estão ligados pelo centrômero. Agora, cada uma dessas cópias é chamada de cromátides. E esse vermelho irá fazer a mesma coisa. Mesmo que tenhamos 2 cromátides, uma para cada cromossomo, agora temos 4 cromátides, 2 para cada cromossomo. E ainda temos apenas 2 cromossomos. Estes são seus centrômeros. Isto ocorre na fase S. E, em seguida, a célula irá apenas continuar a crescer mais. Então, a célula já está grande,
Vou focar sobre a célula novamente. A célula já era grande e fica maior ainda. Ela se torna maior. E isto é durante a fase G2, portanto, ela está apenas crescendo mais. Agora, há outra pequena parte da célula, sobre a qual ainda não falamos, mas eu vou falar um pouco sobre isso. Não é extremamente importante, mas é a ideia desses centrosomos. Vão ser muito importantes mais tarde quando as células estiverem se dividindo e também se duplicando. Então, tem um pequeno centrosomo aqui. Tem centríolos dentro dele. Você não precisa se preocupar muito com isso, mas eles são essas pequenas coisas que parecem cilindros. Eu quero apenas que vocês não fiquem confusos se virem as palavras centríolo e centrosomo, que não deve ser confundida com centrômeros, que são esses pequenos pontos onde as duas cromátides unem-se. Muitas coisas nesse processo têm nomes parecidos, ou muitas das partes das células nomes muito similares, mas você tem essas coisas chamadas centrosomos que vão brevemente entrar em cena e que estão situados fora do núcleo e também se replicam. Também se replicam durante a interfase. Então, se havia um antes, agora você tem dois deles. E, claro, cada um tem seus dois pequenos centríolos no interior, mas nós não vamos focar muito nisso ainda. Então, isso é o que aconteceu na interfase. Essa é a maior parte da vida da célula e ela está crescendo e fazendo o que ela quer. Na verdade, eu vou fazer uma breve retificação aqui. Quando eu desenhei o DNA, eu desenhei com cromossomos. Na verdade, quando estamos na interfase, isso não tem a aparência que o DNA, na verdade, apresenta. O DNA, se eu fosse realmente desenhá-lo, ele estria em sua forma de cromatina. Não é todo enrolado como eu desenhei aqui. Desenhei muito enrolado para que vocês possam ver que ele tem replicado, mas a realidade é que esse cromossomo verde seria realmente todo desenrolado e se você estivesse olhando no microscópio, ainda teria problemas para vê-lo. Esta é sua forma de cromatina. Vamos falar um pouco sobre onde a cromatina se organiza de volta para ser um cromossomo. Na sua forma de cromatina, é apenas um monte de DNA e proteínas onde o DNA está um pouco enrolado. Então, vai encontrar algumas proteínas aqui em torno das quais o DNA está enrolado. Mas se vocês estiverem olhando no microscópio, apenas verão um grande borrão de DNA e proteínas. Mesma coisa para a molécula púrpura. Realmente, para o DNA fazer qualquer coisa, ele tem que estar como este, tem que estar aberto ao seu ambiente para que o RNAM e os diferentes tipos de proteínas auxiliares possam funcionar com ele. E para que o DNA seja capaz de replicar, tem que ser desenrolado assim para que ele funcione. Ele só fica todo enrolado como este mais tarde. Eu apenas o desenhei assim. Ele tem um verde e ele vai replicar para formar outro verde e estão indo para serem unidos em algum momento. Esse de cor púrpura vai replicar para formar outro de cor púrpura e eles vão ser unidos em algum momento, mas eu não estou sendo claro. Eu só desenhei dessa forma para mostrar que isso realmente aconteceu. É na sua forma de cromatina. Cromatina. Agora, estamos prontos para a mitose. Assim, a primeira fase da mitose é o que vou desenhar. Então, eu vou desenhar a célula em verde. Vou desenhar o núcleo muito maior do que normalmente é em relação à célula, apenas porque, pelo menos agora, muita atividade vai ocorrer aqui. Então, a primeira fase da mitose é a prófase. 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 Esses nomes atribuídos foram bastante arbitrários. As pessoas olhavam no microscópio, isso é uma etapa que sempre vemos quando o núcleo está se dividindo, vamos chamá-la de prófase. O que acontece na prófase é que a atual cromatina começa realmente se transformando nesse tipo de forma. Como eu disse, quando estamos na interfase, o DNA está nesta forma, onde é tudo separado e desenrolado. Ele começa a enrolar, então isso é onde você realmente tem a condensação da cromatina. Os cromossomos já estão replicados. A replicação aconteceu antes do início da mitose. Eu tinha esse cromossomo lá e, em seguida, eu tenho o outro aqui. Ele tem duas cromátides irmãs que nós veremos que logo se separam. Agora, durante a prófase, vocês também começam a ter o aparecimento desses centrômeros que eu mencionei antes. Esses caras por aqui, esses carinhas aqui, começam a facilitar a geração dos chamados microtúbulos, e vocês podem vê-los como essas varas ou essas cordas que vão ser importantes para mover as coisas para podermos dividir a célula.
Tudo isso é bastante surpreendente. Quando você pensa numa célula, você pensa em algo que é bastante simples, é a estrutura viva mais básica em nós ou na vida. Vocês têm essa mecânica complexa acontecendo e muito dessa mecânica ainda não é compreendida. Podemos observar, mas não sabemos realmente o que está acontecendo em nível nuclear ou em nível proteico que permite com que essas coisas se movam por aí de uma forma bem coreografada. Ainda é uma área de pesquisa. Parte disso é entendida, parte não. Mas você tem esses dois centrosomos e eles facilitam o desenvolvimento desses microtúbulos que são literalmente como essas pequenas microestruturas. Você pode vê-los como tubos ou como algum tipo de corda. Com a progressão da prófase, a célula chega ao ponto onde o envoltório nuclear desaparece. Eu não quero essa palavra replicação escrita aqui, confunde um pouco. Deixa eu apagar isso. Deixa eu me livrar dessa replicação. Com a progressão da prófase, o invólucro envoltório nuclear realmente desaparece. Deixa eu redesenhar isso. Vou copiar e colar o que eu já fiz. Vamos colocá-lo aqui. Com a progressão da prófase, o invólucro envoltório nuclear realmente começa a desmanchar. Ele começa realmente a dissolver e desmanchar, e essas coisas começam a crescer e se unir ao centrômero. Então, deixa eu fazer isso aqui. Tudo isso ocorre durante a prófase. Tudo isso acontece durante a prófase. Nessa última parte da prófase, às vezes chamada de prófase final, e às vezes vai ser chamada de prometafase. Acho que é assim que se escreve. Eu não acho que há um hífen realmente aqui. Prometafase. Às vezes é realmente considerada uma fase separada da mitose. Embora quando eu aprendi isso na escola, eles não se incomodavam com a prometafase, chamavam tudo de prófase. Mas, no final da prófase, ou, na verdade, no final da prometafase, dependendo de como vocês querem vê-la, toda a situação vai ter algo como isto. As suas células globais. O invólucro envoltório nuclear foi desmanchado, então, até certo ponto, ele não existe mais, embora as proteínas que se formaram ainda estejam lá. Elas só vão ser usadas mais tarde. E tem seus dois cromossomos nesse caso. No caso de um ser humano, vocês teriam 46 cromossomos. Tem seus dois cromossomos, cada um com a cromátide irmã, cada um feito com duas cromátides irmãs. Dois cromossomos, tem naturalmente seus centrômeros lá, e em seguida, esses centrosomos vão ter migrado para os lados opostos do que já foi um núcleo. E eles se afastam. Os microtúbulos, eles estão realmente desempenhando duas funções. Nesse momento, eles vão empurrar esses dois centrosomos separados assim. Você tem tudo isso se conectando. Alguns deles são provenientes desse centrosomo, outros desse centrosomo, e alguns estão conectando os dois. Em seguida, alguns desses microtúbulos, esses tubos ou essas cordas, a forma que você quiser visualizá-las, unem-se aos centrômeros dos cromossomos atuais e essa estrutura proteica que é chamada de cinetócoro. Portanto, há o cinetócoro lá e o que pode ou não ser cinetócoro. É uma estrutura proteica. É realmente fascinante. Ainda é um espaço aberto de pesquisa sobre como exatamente os microtúbulos aderiram ao cinetócoro. E como veremos já já, é no cinetócoro que os microtúbulos começam a puxar as duas cromátides irmãs, separando-as e, na verdade, separa mesmo. Na verdade, não se compreende exatamente como isso funciona. Apenas foi observado que isso realmente acontece. Uma vez realizada a prófase, deve-se apenas se certificar de que as células estão com os cromossomos bem alinhados. Eu os desenhei bem alinhados aqui, mas isso ocorre formalmente apenas durante a metáfase, que é a próxima fase. A primeira foi a prófase, agora estamos em metáfase. E metáfase é realmente apenas um alinhamento de cromossomos, então todos os cromossomos vão estar alinhados no centro da célula. Eu tenho o meu de cor púrpura aqui, tenho aqui o meu de cor púrpura e tenho o meu outro aqui, meu verde lá.
E, é claro, existem os centrossomos e os microfilamentos que estão saindo deles. Alguns deles são microfilamentos cinetócoros que estão realmente ligados aos centrômeros dos cromossomos atuais. Eu sei, é meio confuso, não é? Os centrossomos são essas estruturas que ajudam a direcionar o que acontece com esses microtúbulos. Centríolos são essas pequenas estruturas em forma de lata dentro dos centrossomos. E o centrômero são os pontos centrais onde as duas cromátides são ligadas umas às outras dentro de um cromossomo. Então, essa é uma cromátide irmã e essa é outra cromátide irmã, e elas unem-se pelo centrômero. Mas isso é metáfase. É bastante fácil. Na metáfase, você apenas tem esse alinhamento das células. E existem realmente algumas teorias de como que a célula vai progredir a partir desse ponto. Como ela sabe que tudo é alinhado e ligado? E em seguida, existem algumas teorias em que há realmente algum mecanismo de sinalização, pois se uma dessas proteínas cinetócoros não está corretamente ligada a uma dessas cordas, algo envia um sinal de que a mitose não deve continuar. Portanto, esse é um processo muito complicado. Vocês podem imaginar, se vocês têm 46 cromossomos e vocês têm todas essas coisas acontecendo na célula, e isso não é como se houvessem algumas coisas individuais empurrando ou algum computador aqui. Isso é realmente direcionado pela química e por processos termodinâmicos. Mas, independentemente da complexidade e da elegância de como essas coisas são, isso acontece espontaneamente com todos pela fiscalização e equilíbrio, de modo que, na maior parte do tempo, nada de ruim acontece. É impressionante. Após a metáfase, estamos prontos para levar as coisas para longe. Isso é a anáfase. Então, na anáfase, um minuto... Eu mudei a cor da minha célula. Eles ficam separados. E assim eles ficam separados. Estão sendo arrancados. Eu vou deixar em verde. Então, um da irmã... Não, isso não é verde. Uma cromátide irmã está sendo puxada nesse sentido. Uma está sendo puxada nesse sentido. E o mesmo é verdadeiro para os de cor púrpura. Um foi atraído num sentido e o outro atraído no outro. E claro, eles têm seus centrossomos aqui e estão conectados aos cinetócoros que estão lá, e é por aí que eles estão sendo puxados. Há também toda uma estrutura de microtúbulos que não está conectada ao atual cromossomo, mas está ajudando a empurrar para longe os dois centrossomos para que tudo vá para lados opostos da célula. E assim, logo que essas duas cromátides são separadas, e eu toquei nisso quando anteriormente falamos sobre o vocabulário do DNA, em seguida, assim que isso acontece, cada um desses é denominado cromossomo. Agora vocês podem dizer que a célula tem o que costumava ter aqui. Ela tem 2 cromossomos, agora tem 4 cromossomos. Porque logo que uma cromátide já não está ligada à sua cromátide irmã, são, então, considerados cromossomos irmãos, que é apenas uma convenção de nomenclatura. Quer dizer, estavam lá antes e estavam lá depois, antes só foram ligados. Agora eles não estão ligados, então vocês os consideram sua própria realidade individual. E em seguida, estamos quase terminando. A última etapa é telófase. Eu vou desenhar a célula um pouco diferente aqui, porque algo está acontecendo simultaneamente com a telófase na maioria das vezes. No caso da telófase, eu vou girar a célula 90 graus. Vamos dizer que este é um centrômero. Esse é outro centrômero. Assim, neste ponto, o DNA é realmente puxado para si. Então, esse cara puxou uma cópia desse cromossomo e uma cópia desse cromossomo. Esse cara fez o mesmo aqui em cima. Ele encosta numa cópia de cada. Eu usei uma cor diferente, uma cópia de cada cromossomo assim mesmo. Deixa eu desenhar esse aqui desse jeito. Agora, as membranas nucleares começam a ser formadas em torno de cada uma dessas duas extremidades. Agora vocês começam tendo uma membrana nuclear em torno de cada uma dessas duas extremidades. E assim até o final da telófase, que é a fase que estamos abordando, e vamos concluir a mitose. Teremos completamente replicado os nossos 2 núcleos originais e todo o conteúdo genético dentro do mesmo. Ao mesmo tempo em que a telófase está acontecendo, vocês também normalmente têm essa citocinese, onde há a clivagem em formas de sulcos e ocorre essencialmente na telófase. E essas coisas estão sendo ainda empurradas mais e mais para longe por aqueles microtúbulos,
de modo que eles já estão nas extremidades da célula, no citoplasma da célula, e você pode quase vê-los empurrando as laterais para alongar a célula. Como isso está acontecendo? Você tem esse sulco formando, esse pequeno recuo. Até o final da telófase, na mitose, vocês também têm esse processo de citocinese, onde ela cliva em formas de sulcos e aprofunda-se cada vez mais até que o citoplasma esteja, na verdade, dividido em duas células separadas. Então, isso é citocinese, que não é formalmente uma parte da mitose, mas normalmente ocorre com a telófase. Então, aqui no final da mitose, você normalmente tem duas células idênticas completas. Depois você tem cada uma dessas duas células e, ao mesmo tempo, elas individualmente entram na sua própria interfase, ou cada uma delas individualmente, e se olharmos apenas essa, ela estará então em sua fase G1. Em algum momento, essas duas coisas estão indo se replicar, e esta é a fase S, e vocês vão para a fase G2, e em seguida esse cara vai experimentar a mitose de novo.